Olá! A partir de agora você ouve 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Eu sou Júlia Schiafarino e te conto o que acontece de mais importante na política, na economia e onde mais houver notícia. Desde o início do dia, o Antagonista mantém você bem informado. Bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 26 de janeiro, final de uma semana que começou tranquila até, mas terminou bem movimentada. Então vamos às notícias. Investigações da PF apontam para a instrumentalização da ABIN. Valdemar cobra Pacheco por mandados de busca dentro do Congresso. E Lula só tem olhos para Vale. A Polícia Federal realizou ontem mandados de busca e apreensão em endereços de pessoas que atuavam na Agência Brasileira de Inteligência, que é a ABIN. Entre os alvos esteve o ex-diretor da agência, delegado Alexandre Ramagem. Ele chefiou a ABIN entre 2019 e 2022, isso durante a gestão Jair Bolsonaro. O que a PF apura é a existência de um núcleo dentro da ABIN para o monitoramento de autoridades e pessoas públicas através de um programa de espionagem. Esse programa tem o nome de First Mile, e ele fornecia principalmente dados de geolocalização. Na lista de quem teve passos monitorados e em tempo real estão ministros do Supremo, políticos, jornalistas e até mesmo a promotora do caso Marielle Franco. Outro ponto que a investigação traz é uma instrumentalização da agência para a produção de documentos voltados à defesa dos filhos do ex-presidente Bolsonaro. A operação da PF foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e teve vários desdobramentos ao longo do dia. Agora, alguns aspectos merecem atenção. Um deles é o fator político dessa história. O segundo envolve uma rixa que se estende há décadas entre a PF e a ABIN. Do ponto de vista político, afinal a gente gosta bastante de política aqui, não é? Bom, esta ação envolve um movimento, mais um, contra o clã Bolsonaro. E também contra o PL, que está em articulação forte para construir palanques competitivos nas eleições deste ano, que são eleições municipais. A gente não pode esquecer que Ramagem era, ou ainda é, a depender da leitura, pré-candidato do PL à Prefeitura do Rio de Janeiro. E isso com o apoio de Jair Bolsonaro e bênção de Carlos Bolsonaro, que está de saída do Republicanos para ingressar no partido, o PL. A ideia seria que Carlos Bolsonaro assumisse a coordenação de campanha de Ramagem. Daqui a pouco a gente comenta sobre a reação do PL à operação da PF, mas guarda isso para daqui a pouco. Agora no que tange a esse duelo, que não é para amadores, PF versus ABIN. Existe uma rivalidade grande e uma disputa de poder e espaço entre esses dois órgãos que são sensíveis ao aparato presidencial. E isso não é de hoje, não. Se estende há anos, só que foi bastante intensificado desde a posse do presidente Lula. A inteligência reclama que a PF avança continuadamente sobre quintal alheio. Além disso, há queixas de que espaços de mando da agência têm sido reiteradamente cedidos a integrantes da PF, quando deveriam pertencer a nomes de carreira da inteligência. Isso sem contar queixas relacionadas ao sucateamento da estrutura da ABIN, que vive uma realidade bem diferente da PF. Enquanto isso, Andrei Rodrigues, que é o chefe da Polícia Federal, segue como nome de confiança de Lula. Já na ABIN, aumenta a pressão para a queda do número 2 da agência, Alessandro Moretti. Ele ocupou a área de inteligência da PF no governo Bolsonaro e foi assessor de Anderson Torres no governo do Distrito Federal. Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, não tem gostado nada de ver as investidas da PF contra o partido. A gente lembra que na semana passada, o deputado federal pelo PL do Rio, Carlos Jordi, também foi alvo de mandados de busca e apreensão. No caso dele, a ação corria no âmbito das investigações sobre o 8 de janeiro. Fato é que Valdemar resolveu tirar satisfações com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Chamou Pacheco de frouxo, isso porque ele não pautou o pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. Disse que Pacheco deveria ter tomado providências e ainda comparou o atual presidente a outros, afirmando que se fosse na era Renan Calheiros ou ACM, nem perto do Congresso a PF passaria. Pacheco respondeu, abre aspas, difícil manter algum tipo de diálogo com quem faz da política um exercício único para ampliar e obter ganhos com o fundo eleitoral e não é capaz de organizar minimamente a oposição. Fecha aspas. E no meio dessa brigalhada toda, o presidente Lula mantém os olhos em outro lugar.
Ele quer emplacar o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega na direção da mineradora Vale. Acionistas passaram a reclamar que aumentou a pressão para que isso aconteça. Bom, eu chamei Rodrigo Oliveira, nosso colega, para comentar quais são os novos capítulos desta novela. O que é que está acontecendo na Vale, Rodrigo? Bom dia. Pois então, Júlia, situação complicada essa da Vale, o Lula fazendo muita pressão para colocar o Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, à frente da companhia, da mineradora, uma das maiores mineradoras do mundo, mas as coisas não são tão fáceis, né? Há vários grandes acionistas, não é o caso do governo, o governo não é um grande acionista, nem a Previ, que seria algo que as pessoas veem como do governo, não é do governo, né? Ela é de funcionários, aposentados, pensionistas do Banco do Brasil. Então, o governo não tem participação acionária bastante, o que ele está fazendo, na verdade, é um achaque aos acionistas mais relevantes, né? Então, você tem que lembrar aí que tem muita gente com uma posição importante na Vale, né? A própria Cosan, o Bradesco, Mitsui, Capital, e empresas aí, fundos de investimento que têm muito dinheiro aplicado na Vale e talvez não aceitem esse tipo de chantagem, né? Mas o governo tem tentado, o Lula, inclusive, soltou um tweet por volta do meio-dia de ontem falando sobre isso, né? Falando sobre aumentar a fiscalização sobre a Vale, mostrando, né, que perdeu um pouco da vergonha, perdeu um pouco do disfarce e foi direto à jugular da Vale numa clara chantagem para impor aí o nome do Mantega. Mas, em princípio, o Mantega ainda, para CEO da Vale, ainda é um nome improvável, é muito provável, na verdade, que o atual CEO seja reconduzido para evitar mais problemas com esse tipo de assunto, né? É mais ou menos isso, eu vou ficando por aqui, bom fim de semana a todos e a gente se vê numa próxima oportunidade aqui nos 5 minutos. Valeu! Você ouviu 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista, produzido e apresentado por mim, Júlia Schiafarino, e com sonoplastia de Robson Negrini. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Um bom dia e até amanhã.